meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos, porque nesse mundo horrendo que estamos vivendo de hoje, por esses dias, muitas pregações acerca do inferno. Não há nenhum outro tipo de profecia que seja mais pregada a não ser sobre o inferno, aqui no canal Rotas do Ciclista, que só teve esse nome contemporâneo por conta de um evento que eu acabei de fazer em ao vivo através de uma live aqui no canal. Mas em breve eu vou elaborar um novo nome para o nosso canal, tá? Eu digo nosso porque vocês também são participantes desse canal de bênção. Em breve, alguns vídeos de jogos, não todos os tipos de vídeo de ônibus que foram colocados sairão do canal de volta. Deixa eu mostrar para vocês algo interessante que me chamou muito a atenção nesse vídeo aqui. Deixa eu clicar aqui para vocês verem melhor. A fonte da luxúria e os enganos vindo do mundo espiritual. Satanás projetou tudo antecipado para tornar homens e mulheres seus escravos e fundou Cis, irmã Pililani no Gogo do Malawi, o confronto de Lúcifer com a Rainha da Costa. Primeira visita da Rainha da Costa ano 2020. A história é assim. Eu mesmo, tendo me arrependido sinceramente no passado e parado de adorar demônios assistindo a filmes, músicas e jogos seculares, houve um tempo em que a pessoa, parente próximo, com quem convivi não acreditava inteiramente nessa doutrina de renúncia total ao mundo. Você sabe, de não assistir e nem se envolver em coisas seculares, como filmes e música, pois eles estão levando as pessoas para o inferno, e as pessoas ficam possuídas por demônios de luxúria, cobiça, idolatria, masturbação, fornicação, assassinato, etc. Para eles, então, enquanto vivíamos, um dia enquanto ela estava assistindo TV na sala, surgiu um filme. E era um filme mágico, mas dramático, cheio de piadas mundanas e escândalos. Enquanto isso, eu estava no meu quarto, bem pertinho, de olhos abertos, deitado na minha cama. Então, ela me chamou e disse: eles colocaram de volta aquele filme engraçado, mágico, na TV, uma espécie de convite para me fazer acompanhá-la, para assistir ao show. Claro, eu educadamente neguei o pedido. Mas quando as lembranças do filme vieram à minha mente, eu já havia assistido antes. Acabei rindo em voz alta, e também comentou, dizendo: esse filme é realmente hilário. Isso aconteceu entre 10 e 11h40. E este foi um dos dias em que eu mais orei, com a ajuda do Espírito Santo. E se bem me lembro, orei, de joelhos, por mais de 7 horas. Por volta das 23 às 6h30, se não 6h40 da manhã do dia seguinte. Orações sérias de intercessão só são possíveis, é claro, com a ajuda do Espírito Santo. Caso contrário, simplesmente não funciona sem ele. Glória a ele, e Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Lembro-me, durante esta noite, a oração foi tão doce, e eu não estava perdendo as palavras ou me sentindo cansada. Então o Espírito me manteve indo e indo, até de manhã. Agora, pela manhã, só fiz uma breve oração de intercessão, além da noite, provavelmente menos de 2 horas, entre 8 horas e 10 horas, e me senti cansado e com sono. Então resolvi deitar na cama para dormir um pouco. Agora, antes de dormir, foi quando meu parente falou comigo da sala, me dizendo que o canal estava passando o mesmo velho filme hilário drama, mágico. Veja bem, como eu disse acima, recusei-me a acompanhá-lo educadamente, mas ri de mim mesmo, quando as lembranças do filme vieram à minha mente, e também comentei dizendo: o filme foi muito engraçado e cheio de drama. O que aconteceu a seguir foi que eu dormi fora, alguns minutos depois na cama. Não tinha ideia da grande bagunça que eu fiz. Imediatamente adormeci. A Rainha da Costa entrou no meu quarto, por uma parede, na direção da sala, mais especificamente na direção da TV, cara a cara comigo. Ela estava vestida com um tipo particular de vestido longo e brilhante de cor preta. Algo parecido, para quem não conhece, a Rainha da Costa, também conhecida como Mamiwata, como é conhecida localmente em alguns países da África Ocidental. No meu país, Malawi, ela é chamada apenas de Shwanda, significando um demônio, espírito maligno.
Ela é um demônio muito poderoso, com um rosto demoníaco, sedutor, feminino, normalmente cheio de maquiagens, batons e joias, com uma espécie de pele branqueada, sorrisos. Ela é um principado, um anjo caído, que mora em oceano, responsável pela mundanidade, moda, maquilhagem, acessórios para o cabelo, todas as bijuterias incluindo brincos, alianças, argolas para o nariz, pulseiras, roupas rasgadas como jeans, roupas, blusas decotadas, para mostrar os seios ou peito e costas, calças femininas, esmalte de unha, tinturas de cabelo, cremes descolorantes, etc. Ela é a fonte de todas essas vaidades e abominações e muito mais que nossas queridas mulheres amam e usam. E também, o que de volta à história, lá estava ela no meu quarto, de frente para mim. Enquanto isso, minha parente ainda estava ocupada se divertindo com o mesmo filme mágico demoníaco. Não divertido, é claro. Isso é o que as pessoas pensam e acreditam. Mas a realidade como a conhecemos é que ela estava destruindo seu espírito, alma e corpo de uma vez. Ela ficou perto da minha cama a uma distância de cerca de 2 metros. Ela nunca falou uma palavra nem me tocou, mas ela rapidamente projetou desejos malignos muito fortes em mim, de luxúria, para me excitar antes mesmo de eu pensar em mencionar o nome de Jesus Cristo, e eles causaram algum dano a mim. Então ela saiu, sem nem mesmo me tocar ou falar uma palavra, indo em direção ao oceano, e pude ver o oceano, com as águas indo e voltando da praia. Então eu acordei, e isso foi por volta das 11h30 da manhã, lá por volta, e eu mesmo não pude acreditar que ela conseguiu entrar no meu quarto, pois anteriormente eu o selei muito duramente com o sangue do Cordeiro de Deus. Peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que o sele e construa uma parede de fogo ao redor do meu quarto e também de toda a casa, conforme Zacarias 2:5. Eu entendi porque ela entrou em casa, pela TV, entrando primeiro na sala, e isso porque o meu parente ainda estava assistindo o filme, mas para o meu quarto, não consegui. Então eu me ajoelhei e clamei a Deus, perguntando a ele por que ele permitiria que ela entrasse em meu quarto, assim, e também permitisse que ela lançasse seus dardos malignos de luxúria em mim. Que pecado eu cometi recentemente que abriu uma portal, para permitir que a rainha da costa entrasse no meu quarto? Eu perguntei. Além disso, eu queria sabê-lo para confessá-los rapidamente e pedir perdão. Por isso perguntei dessa forma. O que abriu portas para mim? Perguntei repetidamente. Então ouvi uma voz interior, de Deus, dizendo: podem dois andar juntos, se não estiverem de acordo. O Senhor estava citando Amós 3:3. Então ele disse ainda: você abriu as portas sozinho quando concordou com seu parente que o filme demoníaco é hilário e divertido e também riu felizmente em um acordo. A coisa é, meu erro foi não corrigi-la neste dia, ao contrário dos outros dias, quando eu costumava fazer. Mas eu ri imediatamente. As velhas lembranças do filme vieram à minha mente e disse: sim, é realmente um filme engraçado. E isso abriu as portas para o mundo espiritual das trevas, onde eu era e ainda sou um homem muito procurado, assim como qualquer outro cristão nascido de novo, que se envolve em jejuns e orações intercessórias de guerra. Estamos em guerra e somos procurados por demônios e seus agentes satânicos como bruxas e satanistas. Eles estão nos monitorando seriamente, esperando que tropecemos e caiamos, para que possam lançar seus ataques. O bom é que a guerra é pelo próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai e o Espírito Santo, um só Deus. 1 Samuel 17:37, 45-47, Êxodo 14:14, 2 Crônicas 20:15-17, Salmo 46:10, Isaías 52:12, Êxodo 15:1-18, Salmo 27:1-4, Salmo 37:34, Salmo 54:1-7, Isaías 54:17, Salmo 28:1-9, Salmo 23:1-6, etc. Então, não se preocupe. Nosso Deus sempre luta por nossas batalhas. Então, sim, meu erro, meu pecado, deu aos demônios um fundamento legal, não apenas para entrar na casa, mas também para entrar no meu quarto e me atacar em plena luz do dia, entre 10 e 11h40. E o que o Espírito Santo estava tentando me fazer entender é que os demônios já haviam conseguido entrar na casa, pois a TV estava ligada na sala. Mas a rainha da costa entrar no meu quarto foi culpa minha, porque antes de dormir, eu ri e comentei o filme. Mesmo assim, me recusei a assistir. Ao rir e comentar positivamente, o Espírito Santo se entristeceu. 1 Tessalonicenses 5:19 e Efésios 4:26-32. Então eu pequei sem saber, mas isso não era desculpa.
E isso abriu portas para demônios virem me assediar. Neste dia, ela veio sozinha. Isso significa que, como a maioria dos cristãos sabe, neste dia os demônios estavam ocupados me monitorando, tentando chegar até mim, e mais furiosos do que nunca devido à perturbação e danos ao Triângulo das Bermudas e muitos outros reinos satânicos dos oceanos, mares, lagos, rios, nascentes, represas, terrenos, estradas, pontes, hospitais, primeiro e segundo céu, etc. através da oração de intercessão que fiz, das 23 horas, até por volta das 6 horas 40 minutos, eles estavam zangados e alertas, da mesma forma que ficam mais zangados cada vez que os cristãos nascidos de novo, na igreja ou não, se envolvem em guerra espiritual e oração de intercessão em todo o mundo. O diabo e seus demônios e os agentes satânicos como satanistas e bruxas odeiam orações de intercessão. Isso é feito em jejum. A destruição de seu reino e obras é catastrófica. É por isso que o diabo e seus demônios, a cada dia, sempre tentam inventar novas formas de distrair, comer o tempo, dos humanos, especialmente aqueles que já são cristãos, produzindo e promovendo filmes seculares, música, jogos como xadrez, comer muito tempo, futebol, basquete, videogames, jogos olímpicos, moda, etc. É claro que os demônios chamam essas coisas de entretenimento e não de distrações, abominações, porque para fazer com que as pessoas assistam ou se envolvam nessas coisas mundanas e sejam afastadas de Deus. E se os humanos forem pegos desprevenidos pela morte, eles devem acabar no inferno. Da mesma forma, os demônios promovem diariamente nudez e sensualidade, fornicação, adultério e mundanismo em geral e chamam essas abominações comportamento normal, ou moda ou civilização ou modernização. A conclusão é que o diabo não tem coisas gratuitas, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, em João 10:10. O diabo só vem para roubar, matar e destruir, ao longo de 24 horas. Isso é tudo. E ele e seus demônios não brincam sobre esse assunto, como as pessoas brincam sobre sua vida cristã ou a verdadeira salvação de suas almas por meio do poderoso Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, tendo como certo. Então, essa é a história. Concordei com demônios sem saber e acabei quebrando Amos 3, e a rainha da costa usou contra mim, me atacou, e me deixou triste e confuso. E quando o Senhor terminou de me ensinar e me castigar, confessei meu pecado e me arrependi. Também conversei com minha parente sobre isso e a desencorajei de assistir ou ouvir filmes e músicas seculares e outras abominações. Fim da história. O que se seguiu, nas semanas após esse confronto, foi que o mestre deles, o diabo, também veio, desta vez, por volta da meia-noite, na forma de um anjo de luz para me ameaçar. Confronto por Lúcifer, raptura e visão e os ataques que se seguiram. Confronto por Lúcifer, apenas alguns dias após a visita da rainha da costa, em meu quarto. Finalmente o próprio Lúcifer veio, e ele assumiu a forma de um anjo de luz. Ele estava cheio de luz e brilhante. Isso aconteceu em uma visão por volta da meia-noite. E conforme ele se aproximava, o Espírito Santo o apresentou a mim e disse: Este é Lúcifer. Ele parecia perturbado, aborrecido e muito zangado comigo. Ele chegou um pouco perto de mim, antes de parar e apontar o dedo indicador para mim em um modo de advertência, e começou a andar para cima e para baixo, como avançar e voltar alguns passos e voltar assim, com o dedo apontando para mim. Por alguma razão, não consegui ouvir o que ele estava dizendo. Então imediatamente a visão terminou. Visão do arrebatamento em fevereiro de 2021, bem no meio da noite, tive uma visão curta de arrebatamento. Isso aconteceu na época em que eu não conseguia me concentrar muito nas orações da meia-noite, por razões desconhecidas. Eu tinha acabado de me mudar para um novo distrito dentro do país, e minhas orações da meia-noite não deram certo. Era como se os demônios já tivessem se comunicado e estivessem esperando para me neutralizar quando eu chegasse ao bairro. Foi estranho. Por quase 2 semanas, minhas orações foram muito irregulares, pois às vezes eu dormia e acordava por volta das 4 horas, ou até 5 horas, o que é muito incomum para mim. Eu simplesmente não conseguia mantê-lo nem descobrir o motivo. E minhas orações da meia-noite estavam morrendo em um ritmo muito rápido. Então, um dia, bem no meio da noite, tive uma visão. E nessa visão, fui a algum lugar procurar alguma coisa, da qual nem conseguia me lembrar quando acordei. Então, deixei meus irmãos e irmãs em Cristo reunidos em algum lugar e fui para algum lugar desconhecido. E no caminho de volta, enquanto descia uma montanha, o caminho de volta era por uma montanha,
Vi santos cristãos, transformando e trocando suas vestes em vestes puras que eu nunca tinha visto antes em minha vida, puras do mais puro, e estavam voando, indo para o céu ao encontro do Senhor. Eles estavam indo em uma velocidade muito alta que uma pessoa não consegue segurar nas pernas. Para aqueles que dizem, no dia do arrebatamento, eles vão tentar segurar as pernas dos cristãos nascidos de novo que vão ressuscitar. Aqui, isso não será possível. Não pode, não vai acontecer. Está no piscar de olhos, como diz a Escritura. Aconteceu tão rápido como está escrito em 1 Tessalonicenses 4:16-17 e 1 Coríntios 15:52. Não consegui distinguir a face do Senhor no céu. Mas todos os cristãos, pelo que pude ver, estavam voando em direção a um ponto muito brilhante no céu. E houve um caos total na terra. Eu estava 100% convencido na visão, que era raptura, e muitas pessoas foram deixadas para trás, inclusive eu. E alguns deles deixados para trás na montanha, estavam meio que pulando, tentando voar também, apenas para voltar ao chão. Então desci a montanha, onde havia deixado meus irmãos e irmãs em Cristo, da Irmandade a que pertenço, e não os encontrei. E bem perto, havia um posto de controle de segurança. Fui direto para lá e perguntei sobre meus irmãos. E um dos guardas rapidamente me explicou que todos eles já haviam partido há muito tempo. E ele disse ainda, e sua irmã foi uma das primeiras a voar para fora do seu grupo. Eu disse o quê? Como Jesus Cristo pôde me deixar para trás? Por quê? Então, quando eu gritei, a visão acabou. Acho que estava chorando também no meu quarto. Não sei. Mas meu choro acabou com a visão. E eu estava de volta no meu quarto, na minha cama. Quando perguntei a Deus, por que fui deixado para trás na visão? Deus falou através de um vaso diferente, através da minha mãe em Cristo, que mora em outro bairro, cerca de 300 quilômetros de onde moro. E Jesus Cristo disse, a razão pela qual você foi deixado na terra vendo o arrebatamento acontecer foi porque eu queria que você observasse como o arrebatamento será. Ele estava se referindo às coisas que eu havia observado. Tipo, acontecerá sem aviso e, alguns deixados para trás tentarão pular no céu usando a força humana para encontrar o Senhor, como aqueles que vi na montanha. E eles serão caos total e pânico na terra após o arrebatamento. Oh, meu Deus! Me senti melhor e alívio. E estava feliz em meu coração. Mas depois tomei medidas extras para reviver minhas orações da meia-noite, que de repente se tornaram irregulares por razões que não conseguia explicar. Talvez as bruxas da vizinhança pudessem, mas para mim, eu não poderia. Sorri. Nunca perguntei ao Senhor por que minha vida espiritual estava sendo drenada, pois sentia que era menos importante. Eu apenas presumi que era o diabo e seus companheiros no meu novo bairro. Quem mais seria responsável de qualquer maneira? Mas de qualquer maneira, isso é menos importante. O mais importante é: o arrebatamento é iminente. E nosso Senhor Jesus Cristo está vindo para uma noiva santificada, uma santa igreja somente. Portanto, vamos manter o bom combate, manter a fé e as esperanças altas e terminar a corrida como um povo santo andando em total santidade, justiça e verdade. E tenha em mente também as palavras destes dois apóstolos, Paulo e Pedro. Pessoalmente, lembrando-me das palavras do apóstolo Paulo, acrescentei mais combustível à minha vida de oração e caminhada com Deus, embora a visão fosse apenas para eu observar e não realmente para que eu me desviasse e fosse deixado para trás. Precisamos ser pessoas extremamente cuidadosas nesta vida cristã. O apóstolo Paulo disse isso. 1 Coríntios 9:2.27 Mas eu disciplino meu corpo e o reduzo à sujeição, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. E o apóstolo Pedro disse isso também. Atos 10:34 Então Pedro abriu a boca e disse, em verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pregando, devemos pregar, compartilhar o evangelho nunca devemos parar. Mas nunca nos esqueçamos de desenvolver nossa salvação também com temor e tremor, para que não sejamos desqualificados no final, pois Deus não faz acepção de ninguém. Filipenses 2:12. Pare de ser um posto de sinalização já. Apenas apontar a direção. Como o céu é assim não ajuda. O céu é lindo, o inferno é terrível e o lago de fogo é um pesadelo. Não perca a raptura. Permaneça no caminho estreito como cristão, pois Deus está interessado em salvar todas as almas da humanidade, incluindo aquele que prega, evangeliza, pastoreia, profetiza e também aquele que digita. Lê isto. Não vamos esquecer Apocalipse 22:12 porque Jesus Cristo está vindo para nos levar para casa.
na Nova Jerusalém no céu. Número arrebatamento está próximo. Número arrebatamento é iminente. Número permanece em Jesus Cristo. Através de total santidade. Uma vida de arrependimento contínuo. Número fique seguro. Apocalipse 22, 12 Eis que venho em breve. Minha recompensa está comigo e darei a cada um de acordo com o que fez. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Amém. Deus abençoe a todos. Esse foi o vídeo de hoje que eu acabei de apresentar. Amanhã estarei de volta aqui, querendo Deus, com mais um vídeo, com pregações que já estão começando a crescer aqui na sua faixa etária de 29 a 35% e que cresça ainda mais, porque é a porcentagem maior das pregações é acerca do inferno e das suas realidades horrorizantes para quem consiste em ignorar a sua existência. Não faça isso, porque muita gente morreu desprevenidamente, sem se arrepender, e ignorou a existência desse lugar. O inferno é real, nós sabemos que ele existe, mas a gente não pode colocar na cabeça de negar, ignorar a sua existência. Se o céu existe, o inferno existe também. Então, a pregação sobre esse lugar horrível de sofrimento e dor tem que ser propagado para toda criatura que precisa de Deus. Não há esse ser humano que não precise de Deus. Não existe ninguém que não precise do Criador. O próprio Criador diz em uma passagem da Bíblia: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar em Deus, matar a nossa sede, o nosso desejo de buscar o Senhor, nos fortalecer, ter rotina espiritual, ter uma vida de oração constante e não cessar jamais, porque o inimigo, para fazer suas armadilhas, matar e destruir, também não cessa e não tem exceção. Então, como cristãos, não devemos abrir exceção para as brechas que o inimigo tanto aguarda de nossa parte. Então, vamos cuidar e vigiar, porque a vinda de Cristo está próxima. Muitos sinais estão aí na natureza, no mundo natural, no mundo físico. E nós também temos que continuar propagando a realidade do inferno, que é um local de sofrimento. Não é para te assustar. Eu não quero que você vá para lá. Nós temos que escapar de ir para o inferno, porque lá é um local de dor, é um lugar horrível de sofrimento, de desesperança, choro, ranger de dentes, verme que não morre, ferida que não cicatriza, e o fogo que nunca se apaga. Não há remédio para cessar o sofrimento na pele. A consciência, ela permanece estabelecida. Então, quando a pessoa que morre em pecado e vai para lá, ela vê todos os seus pecados
e em consciência ela sente a dor da indisciplina de vida conforme ela viveu, né? De acordo com as obras da sua carne, da sua promiscuidade, enfim, essas coisas que a Bíblia, que a palavra de Deus adverte. Mas amanhã trarei mais vídeos interessantes. Vou fazer uma live aqui falando somente disso. E também a gente vai dar uma focada na palavra da Bíblia física, ou pode ser na azul, que é essa daqui, que de vez em quando eu leio o Salmo 91 nela, e pode ser essa de cá também, que eu costumo ler de vez em quando, mas não é muito. Deus abençoe a todos. Até amanhã.